Olá, amigos, amigas, todos que nos acompanham no podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. André Bom Tempo com notícias comentadas, dando uma pincelada em alguns assuntos das últimas semanas, dos últimos dias. Acho que o ponto aí em caráter mundial, claro que é sempre muita coisa da qual poderíamos abordar, mas não dava para deixar de destacar aqui, evidentemente, a desistência de Joe Biden à presidência dos Estados Unidos. Ele que acabou se retirando, era aí o candidato, entre aspas, natural dos democratas para a reeleição, mas devido muitos problemas, como por exemplo a questão da desconfiança de apoiadores, eleitorado, entre outras, com relação às condições, sejam elas físicas ou mentais, de Joe Biden para concorrer à presidência e, consequentemente, exercer o cargo, caso eleito, deixaram aí preocupados, consequentemente acontecendo o que acabamos vendo acontecer, que foi o fiasco no debate que ele teve com Trump e agora com a sua desistência abrindo caminho para que sua atual vice, a Kamala Harris, tente então a corrida para a presidência dos Estados Unidos. Segundo o próprio Trump, provavelmente será mais fácil ainda derrotar Kamala Harris do que o próprio Biden na disputa à Casa Branca nesse ano de 2024. Segundo pesquisas, a única pessoa, hipoteticamente, que poderia derrotar Trump nas eleições seria ninguém mais, ninguém menos do que Michelle Obama. Porém, até onde se sabe, até onde foi verificado, sequer a própria deixou algo específico de que pleitearia ou teria qualquer desejo em concorrer à candidatura à presidência lá do seu país. Então, o terreno aparentemente está propício para Donald Trump. E não vamos aqui cair no discurso tolo e tosco de parte da ala progressista da política brasileira e, infelizmente, colegas da esquerda que estão comprando o discurso fácil de que apoiar Kamala Harris na presidência dos Estados Unidos seria aí uma vitória contra o conservadorismo, seria uma vitória para a população negra, as mulheres e todo esse papo. Afinal de contas, tivemos um negro como presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e os Estados Unidos, ou o Império do Norte, como alguns costumam chamar, em nada mudou a sua política para com o resto do mundo. Diga-se de passagem, em alguns aspectos até piorou. E a mesma coisa, a gente não deve criar expectativas aí com relação a Kamala Harris. Afinal de contas, lembremos que ela é candidata do Partido Democrata, que nada mais é do que um partido liberal, um partido de direita e um partido que, inclusive, quando esteve no poder várias vezes ao longo da história, foi responsável por exemplo, a ditadura aqui no Brasil e outros países da América do Sul, a Guerra Fria e também toda a gama de caça aí aos comunistas. Então,
falar aí de uma vitória, o apoio aos democratas como uma vitória da esquerda ou da política progressista é de uma banalidade, de uma boçalidade estupenda. Até porque, como já frisei aqui, sejam democratas ou republicanos, ambos têm algo bastante em comum, que é a perseguição aos comunistas, a perseguição aos trabalhadores e a defesa, antes de mais nada, ao modelo de produção capitalista de modo geral. E falando aí em capitalismo, curioso que, por mais que eu esteja me divertindo à beça com as montagens, as peças aí que estão fazendo sobre o ministro Haddad, atual ministro da Economia, ministro da Fazenda, vídeo, por exemplo, queria destacar aqui o Zé do Taxão. Quando eu vi esse, eu chorei de dar risada. Não teve jeito. À meia-noite taxarei sua alma. Os memes, né? Justiça seja feita, divertidíssimos. Agora, a questão política por trás, extremamente tosca. É de uma ponderação muito razoável e, diga-se de passagem, junta forças aí tanto da ala bolsonarista quanto da ala que se diz, né, não bolsonarista, porém é da direita conservadora também, como MBL, entre outros grupos por aí, que curiosamente comemoravam na época do Bolsonaro, quando o videogame recebia desconto nos impostos, dedução de impostos, porém a população passava fome devido a toda a problemática da pandemia e como o governo estava tocando a situação naquele momento. E evidentemente agora, por algum motivo, a gente não vê o mesmo MBL fazendo ponderações com relação ao corte e redução de preços em alguns itens alimentícios, entre outros, para a população mais pobre. Bom, aí cada um vai na prioridade que lhe diz respeito. O que chama também a atenção é o fato desses grupos não falarem, por exemplo, e baterem naquilo que realmente deveriam bater no governo com relação a toda a gama de política de exploração aos trabalhadores, que, como já sabemos, seja PT no governo, ou Bolsonaro, ou essa, entre aspas, direita light, acabam na prática coadunando, porque afinal de contas, independente aí da cor que vestem, independentemente aí da sua sigla partidária, todos eles acabam na prática governando para os mesmos grupos econômicos que são os que de fato mandam no país, quem quer que esteja sentado na cadeira de presidente, porém que abrace a lógica do mercado na presidência. E, claro, Congresso e Poder Judiciário, infelizmente, acabam coadunando com esse jogo também. Falando em questão de exploração, estamos aí celebrando, claro que há muito ainda a ser conquistado, há muito ainda a ser feito, mas acredito que já é uma vitória saber que mais de 1 milhão de assinaturas já foram colhidas com relação à proposta do fim da escala 6 por 1.
É claro que ainda há muito se fazer. 1 milhão de assinaturas para um país com mais de 200 milhões de habitantes é muito pouco, porém, não podemos desconsiderar que a proposta ou o projeto está relativamente no seu início e ainda tem muito o que ser discutido, e também não vamos aqui cair na conversa de alguns grupos, inclusive mais ah, sectários, que falam que esse tipo de abordagem não deve ser feita, que o correto é lutar pela escala 3x4 ou o que quer que seja. Calma. Isso ainda é uma questão para a gente abrir uma discussão com os trabalhadores. É óbvio que reduzir de 6 para 1 para 5 para 2 não vai acabar com o capitalismo. Ninguém está tendo aqui ilusão nesse tipo de questão. O ponto é isso servir justamente como uma abertura para a gente abordar politicamente com a classe trabalhadora e justamente mostrar o que há por trás do modelo de produção capitalista e por que é necessário para as patronais a escala 6x1. E como nós poderíamos repensar tudo isso, inclusive reduzindo para a escala 5x2 e, claro, por que não a escala 4x3, como muitos países, inclusive, já estão testando, até depois, num espectro mais revolucionário, nós nem falarmos mais em escala, e sim em outros modelos de trabalho, produção. Evidentemente, aí eu já estou falando de outro momento histórico-político. Mas a questão da pauta do fim da jornada 6x1, de início, eu acho que já representa um avanço por pelo menos ser uma ferramenta de diálogo com a população e da qual nós precisamos aí fazer ser devidamente bem aproveitada. Bom, falaremos mais a respeito em outros programas aqui. Essa, como disse, foi uma pincelada que precisávamos dar sobre os últimos dias, esses últimos 15 dias aí da nossa política mundial e nacional. E logo, logo falaremos mais a respeito desses e outros assuntos no próximo Notícias Comentadas e ao longo aqui do nosso podcast Mesa de Debates. Fiquem conosco, amigos, nos acompanhem e vamos nessa. Um beijo no coração de todos e tchau!